Boa noite, gente. Como vocês estão? Mais uma terça-feira, graças a Deus, dando continuidade à nossa partilha. Já estava com saudade de vocês. Na terça-feira passada nós fizemos um encontro presencial e eu estava até comentando com a Regi. Era para ser uma partilha, mas acabou sendo um momento ali de aconselhamento, de comunhão e por fim nós nem tivemos a partilha. E aí eu tive uma ideia de gravar, então eu tentei gravar o início do capítulo 14. Esse capítulo é um pouco extenso e fala muito. E eu gravei um vídeo do capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 14. Porém, ele ficou muito pesado e a nossa editora-chefe, a nossa coordenadora do marketing e divulgação da partilha, Dona Tiene, está tendo a dificuldade de baixar para poder editar e mandar o link para vocês, subir no YouTube e mandar o link para vocês. Mas a gente tentou fazer isso para não deixar vocês de fora, inclusive, do que nós iríamos partilhar na terça e por fim não teve. Só que como o vídeo ainda não subiu, eu vou dar uma pequena resumida aqui do 1 ao 15 e depois, quando a gente subir o link, eu aconselho vocês a assistirem, tá? E aí para a gente dar sequência nos nossos estudos. Lembrando que você que assiste depois e não está participando com a gente aqui ao vivo, depois dá o feedback para a gente também. A opinião do pessoal da partilha é sempre importante para nós, tá? Vocês são importantes para nós e é isso que importa. O áudio para vocês está legal? Tá dando para ouvir certinho? Amém? Então, amém. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós te agradecemos por esse momento de partilha. Somos gratos, Senhor, por cada terça-feira que estamos tendo. E, como sempre, queremos pedir que o Senhor ministre em nossos corações. Fale conosco através da palavra, Senhor, aquilo que a gente precisa para mudar a nossa vida, para sermos melhores nessa nossa jornada. Pai querido, abençoe a cada participante, tanto aqueles que estão aqui com a gente agora, nessa live, tanto aqueles que vão ouvir depois, que possa ser canal de bênção para aquele que ouvir. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Mais uma vez eu te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém? Amém. Então vamos para o capítulo 14. No capítulo 13, a gente teve uma explosão de sentimentos no coração dos discípulos, né? E eu tratei isso no vídeo, que foi uma explosão de sentimentos absurda, porque Jesus falou da sua morte, Jesus mencionou que um deles iria ser o traidor, e fora que eles estavam vindo de explosões de sentimentos de perseguição, né? Vendo Jesus fazer prodígios ou sinais maravilhosos que eles nem imaginavam, então levando as suas expectativas lá no topo, ao mesmo tempo em que Jesus dá uma cortada, leva eles para outro lado, onde não é aquilo que eles estavam esperando, mas sim o que Deus quer mostrar com essa jornada de Jesus, é o que o próprio Jesus quer mostrar. Então começou a gerar uma explosão de sentimento no coração dos discípulos. É por isso que no capítulo 14, muito conhecido por todos nós, Jesus começa dizendo: não deixem o coração de vocês perturbados. Creiam em Deus e creiam também em mim. Porque o coração dos discípulos aqui estavam completamente perturbados. Como assim o nosso Messias vai morrer? Como assim um de nós é o traidor, mas não foi ele que nos escolheu depois de orar, não foi ele que nos apontou? Como um de nós vai ser o traidor? Não é possível. E por mais que Jesus falou abertamente quem era o traidor, eles não perceberam. Eles não tiveram essa percepção que nós temos hoje lendo o texto. Porém, o coração deles estavam aflitos por demais. Demais da conta, como diz os mineiros. Estava aflito por demais da conta. E Jesus começa consolando eles, porque o capítulo 14 é um capítulo cheio de promessas, promessas valiosíssimas. Porém, essas promessas valiosíssimas, elas fogem daqueles que têm o coração perturbado. Por exemplo, como focar na casa do Pai ou como focar na descida do Espírito, sendo que o meu coração está preso na minha visão que eu crio a respeito de Deus? Ou por eu deixar o meu coração perturbado com a minha falsa interpretação do que é Deus e o que Deus deveria ser para mim, faz com que eu perca as promessas e entenda o que ele quis dizer com todas elas.
Por isso que ele fala, não deixem o coração de vocês perturbados. Creia em Deus e creia também em mim. Aí ele faz uma mostrando, inclusive, essa trindade, aí, né, um Deus, mostrando que tem um Deus e tem o Filho. Então, creia em Deus e creia também em mim, mostrando que há duas pessoas a serem cridas ali, né? Então, e aí eu fiz uma análise do por que crer em Deus. E aí eu falei, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem tudo em suas mãos e ele está no controle de todas as coisas. E nada foge do controle das mãos de Deus. Nada foge das mãos de Deus. Deus sabe de todas as coisas. O próprio apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é? Amar a Deus nos implica essa confiança de que todas as coisas, inclusive as ruins, são uma cooperação para algo maior, um bem maior que nós não podemos entender nesse momento. Então, por que crer em Deus? Porque Deus ele é soberano, Deus está no controle de todas as coisas. E Deus ama os seus filhos e ele ama os seus filhos e ele não perde o controle. E crê em Deus também, porque crê em Jesus, porque Jesus estava cumprindo um propósito. E todas as coisas que Jesus fez não foi em vão. Isso aponta para uma missão. E essa missão de Jesus precisa ser cumprida. Então, creiam que tudo que eu disse a vocês que eu vou fazer é para um bem maior. Tudo que eu vou fazer é para que vocês alcancem o propósito maior dessa missão, que é estar ligado de novo ao Pai. Então, foi mais ou menos isso que a gente trabalhou no vídeo que eu gravei. E aí depois a gente vai ver que os discípulos não entenderam e também não estavam conseguindo assimilar muito o que Jesus dizia, porque você vê que... Oxe, minha Bíblia voou aqui com o vento. Você vê que Tomé, né, questiona, Senhor, não sabemos para onde vai, como nós vamos identificar, né, o caminho, porque Jesus fala do caminho, e aí Jesus explica para eles que ele é o caminho, a verdade e a vida, não é? Mostrando, inclusive, o eu sou, novamente, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o único caminho. Eu sou a vida e eu sou a verdade. E aí eu fiz a explanação de que a verdade aqui não é uma ideia, né? Porque a filosofia trata a verdade como uma ideia. Nietzsche dizia que a verdade é relativa. Vocês já ouviram isso? Que a verdade é relativa. Cada um tem a sua verdade. Por exemplo, numa briga, se eu brigo com a Regiane ou com a Tiene, vou dando exemplo, ela tem a versão da história e eu tenho a minha versão. Ela tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade. E possa ser que a gente nunca se entenda de novo porque essas verdades ficam se chocando, porque cada um tem a sua verdade. Então, Nietzsche dizia que por cada um ter a sua verdade, a verdade ela é relativa. Porém, Jesus ele mostra que não é bem assim. Que a verdade, na realidade, não é uma ideia, não é um pensamento, uma filosofia, não. Para Jesus e para o Evangelho e para a palavra de Deus, a verdade é uma pessoa. Vocês entendem isso? Não é uma ideia, é uma pessoa. Nós não seguimos uma ideia, nós seguimos uma pessoa. Nós não estamos atrás de Jesus por causa da ideia de Jesus ou os pensamentos de Jesus. Porque tem muitos ateus que gostam, inclusive, seguem as ideias de Jesus. Porque, de fato, tirando a parte profunda do Evangelho, a palavra de Deus ela é usada, inclusive, para moldar leis. Vocês concordam comigo? A nossa Constituição ela é baseada na palavra de Deus, para vocês terem noção sobre o que é errado e certo. Até o nosso padrão moral. Mas nós não seguimos Jesus pelas ideias dele. Nós seguimos Jesus por quem ele é. Não, não é o pensamento de Jesus que nos preenche, nos enche, mas é o próprio Jesus. Amém? Vocês estão comigo aí? Eu estou falando muito rápido, né, gente? Mas eu estou tentando dar uma resumida. Amém? Até aí? Glória a Deus. Bruna, seja bem-vinda. Nós estávamos com saudades de você, mano. Você deu uma boa sumida aí, mas que bom que você está aqui com a gente. Glória a Deus.
Então, a verdade não é uma ideia, a verdade é uma pessoa. Então, Jesus disse, eu sou o caminho, e por ele colocar o eu sou, nós já trabalhamos isso, né? Essa figura de linguagem do eu sou, na plenitude de quem ele é. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, o detentor da vida. Aquilo que Paulo, inclusive, escreve em Colossenses, né? Que ele dá a vida, porque ele sustenta a vida. Todas as coisas subsistem nele. Ou seja, nós não somos capazes nem de viver se não for pela misericórdia e graça do nosso Deus. Por isso que ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Só que os discípulos não entenderam muito bem isso, pediram para que ele mostrasse quem era o Pai, porque Jesus fala que ele, o Pai, era um, que eles estão coligados, então mostra-nos o Pai. E aí os discípulos não entenderam, e aí aqui a gente pode até, que eu tratei no vídeo, que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Então, se você tem dificuldade de ver Deus, então observe Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Apesar de ser pessoas distintas, o próprio Jesus representa a imagem do Pai, porque eles estão conectados. Então, quer ver Deus? Olhe para Jesus. Quer saber como é o Deus Todo-Poderoso? Olhe para Jesus. Amém? Ele é a imagem do Deus invisível. E aí nós chegamos no versículo 15, que é a partilha de hoje. E aí nós vamos ler do 15 ao 30. Tá? Ah, e eu disse também sobre a casa do Pai. Porque a casa do Pai, a gente tem aquela visão apenas de que é o céu, ruas de ouro, de cristal, que nós vamos morar lá, né? E, como diz em Apocalipse, eu creio nessa nova Jerusalém, com ruas de ouro, de cristal, onde nós iremos morar. Eu creio, porque está na Bíblia. Tudo que está na Bíblia eu creio. Amém, gente? Amém? Só que a casa do Pai, Jesus também está apontando para a eternidade. A eternidade com Ele. Casa do Pai é a eternidade. Só que aqui a casa do Pai aponta para dois tipos de casa. A casa do Pai da eternidade e nós vamos ver a outra casa do Pai também aqui nesse trecho que nós vamos ler agora. Amém? Então vamos ler lá João capítulo 14, a partir do versículo 15. Ufa, falei bem rápido, né, gente? Se ficou alguma dúvida, vocês podem abrir o microfone aí e falar, vocês fiquem à vontade. Dona Regiane, a TM, a Bruna, Rodrigo, a Suncena também, vocês têm liberdade aqui. Vamos lá? Versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Olha só que interessante aqui, né? Jesus, ele fala da casa do Pai, que ele tem uma missão, e Jesus aponta para essa missão, diz que para ver o Pai precisa olhar para ele, e aqui Jesus usa a expressão de amor daquilo que ele ia fazer, dizendo: se vocês me amam de volta, se vocês me amam ou estão entendendo esse amor, obedeçam os meus mandamentos. Então, quer saber se você é verdadeiramente um discípulo e se você verdadeiramente ama Jesus? Obedeça aos seus mandamentos. Interessante isso, né? A maior prova de que você está se tornando um discípulo de Jesus é a sua disposição para fazer e cumprir e obedecer os mandamentos de Deus, os mandamentos dele. Que nós sabemos, que Jesus faz um resumo desses mandamentos, não é? Prestem bem atenção. A Bruna fez uma pergunta muito interessante aí, não é? O que você entende por esses mandamentos? Que Jesus cita, Léo? Muito bom. O que a gente entende por esses mandamentos que Jesus cita aqui? É isso mesmo. Tanto, Regiane, que amor na Bíblia, ela está mais ligada com o servir do que com o sentir. Amor não é sentimento, não é? Amor é uma ação. Tanto que as versões mais antigas da Bíblia, levando à risca a palavra agapau, ela traduz como caridade. Vocês já perceberam isso? Tem algumas versões que lá
em 1 Coríntios capítulo 13, eu acho que fala do amor, lá eles traduzem como caridade, as versões mais antigas, então tá ligada mais a amor. Então, se a gente diz que ama a Jesus, nós temos que obedecer os seus mandamentos. Uma ação em prol daquilo que ele nos diz como um mandamento. E aí, a Bruna falou algo interessante, né? O que para Jesus, que mandamentos eram esses de Jesus? Bom, quando Jesus foi discutir da lei, Jesus ele foi bem, como que eu posso dizer? Nossa, me fugiu a palavra agora. Ele foi bem direto ao ponto, vamos dizer assim. Ele foi bem direto ao ponto. Ele resumiu todos os mandamentos, os 10 mandamentos, em 2. Quais eram esses 2 mandamentos, gente? Ame a Deus acima de todas as coisas e ama ao próximo como a si mesmo, certo? Amém? Esses 2 mandamentos. E o que esses 2 mandamentos nos diz em relação ao resto da lei? Porque a gente pode interpretar que Jesus está criando novos mandamentos, novas leis, certo? Que todos os mandamentos, os 10 mandamentos passados, foram abolidos, já não servem de mais nada, então agora Jesus criou novos mandamentos que a gente precisa seguir. Podemos interpretar assim, mas não é bem isso. Lembra daquela passagem que Jesus diz assim, deixa eu ver se eu acho ela aqui, que Jesus fala do seu jugo ser suave e o seu fardo leve. Alguém acha essa passagem para mim aí? Vamos ver se a gente acha junto essa passagem do jugo suave. É Mateus 11, Top. 11:28 é esse versículo. 11:28. Vamos abrir aqui. Lê para nós, Rigi, até o versículo 30, pode ser? Você consegue ler para gente? Pode. Leio, peraí, deixa eu abrir aqui. Mateus 11:28 ao 30. Isso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só que interessante. Vamos construir, então, o que para Jesus era, quais eram esses mandamentos de Jesus. Ó. Aqui, quando a gente ouve falar sobre a palavra jugo, a gente já ouviu várias pregações que eram aquela madeira que guia os bois, sabe? Aquele suporte que guia os bois, certo? Que faz com que os bois andam na mesma direção, certo? Só que para qualquer judeu, principalmente os rabinos daquela época, ouvir falar sobre jugo e sobre fardo, eles levariam para um outro ponto. Naquela época, o jugo era a lei e o fardo era a interpretação que cada judeu tinha da lei, cada mestre tinha da lei. Tanto que Jesus começa dizendo: aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde. Então, naquela época, o jugo e aqui o fardo tem a ver com a lei e a interpretação que as pessoas faziam da lei. Certo, gente? Até aí, beleza? Nós vamos começar a trabalhar agora isso daí. Então, Jesus está dizendo, olha, o meu jugo é suave, ou seja, a minha lei é mais suave e a minha interpretação sobre esta lei se torna leve. Certo? Aí, eu estou embananando mais a cabeça de vocês, né? Então, vocês devem estar perguntando, né? Então, Jesus tinha uma outra lei. Agora, vamos ver qual era a lei que Jesus seguia e qual era a interpretação que Jesus tinha da lei.
E aí nós vamos lá para Mateus capítulo 5. Abre aí, Mateus capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 17. Ô Regiane, a sua versão é a Almeida atualizada, né? Revista e atualizada. É. É, Você é pode a ler para ARA. mim? Você pode ler para É, mim do 17 ao 20? Desculpa te usar, mas essa versão mais antiga traz melhor a ideia do que a gente está sim, construindo aqui. eu leio. É, o título é, né? Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Não penseis Isso. que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Muito Olha legal. só que interessante isso daí. Jesus está falando, então, pronto, lá em Mateus capítulo 11, nós vimos Jesus dizer que o seu jugo ali, todo rabino, todo fariseu ali da região, ouvindo Jesus dizer, entenderia o que Jesus estava falando no sentido de que o jugo é a lei e a interpretação que Jesus traz dessa lei ela é suave. Só que se a gente for lá no discurso de Jesus em Mateus capítulo 5, e você pega que Jesus está dizendo assim, olha, não pense que eu vim jogar fora a lei, ou excluir a lei, ou aposentar essa lei. Pelo contrário, eu vim cumpri-la. E pior, qualquer um de vocês que querer tirar o que se quer dessa lei, se tornará menor no reino dos céus. E ele ainda continua. E te digo mais, vamos parafrasear Jesus dizendo, digo mais a vocês, discípulos, que a justiça de vocês tem que ser superior à dos escribas e fariseus. Aí você para analisar, você fica pensando assim, pô, mas que lei, que absurdo. Como que isso pode ser? Como que isso pode ser mais suave e um jugo mais leve do que a dos fariseus, se o próprio Jesus está dizendo que a nossa justiça tem que ser a superior da lei. Interessante isso, né? Então, aí você pega aqui Jesus dizendo que o jugo dele é a lei. Interessante, isso aí, isso mesmo. Os fariseus, eles tinham várias leis. Inclusive, existem 613 preceitos na Bíblia, né? No Velho Testamento. Esses 613 preceitos não foi necessariamente a palavra de Deus que diz que tem 613, mas foi um rabino chamado Maimoníades, não sei se vocês já ouviram falar esse nome muito louco, que trouxe essa ideia dos 613 preceitos. Ele dizia que desses 616 preceitos, 365 eram leis impositivas que você precisava executar durante os anos, durante os dias do ano. E as outras, o restante desses mandamentos eram calculados como se fosse cada osso do seu corpo. Naquela época eles não tinham uma ideia tão grande assim de quantos ossos nós tínhamos, né? Então eles achavam que tinham essa quantidade de osso, então o resto dos mandamentos eram nesse sentido. Mas enfim, voltando ao que eu estou querendo dizer aqui, é o seguinte: bom, Deus deu a lei e Jesus ele veio para cumprir a lei, porque ele sabia que nós não seríamos capazes de cumprir a lei. E quando Jesus cumpre a lei, ele faz isso em uma ação de amor. Porque lembra que eu falei para vocês que amor não tem a ver com sentir, mas tem a ver com ação? Pois bem, o que Jesus fez foi para cumprir a lei.
E quando ele cumpriu a lei, exatamente, ele nos substituiu cumprindo a lei. E por ele ter nos substituído cumprindo a lei, foi nos dado o direito de sermos reconciliados com Deus. Uma vez reconciliados com Deus na graça, habita em nós o Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo trabalha em nós, frutificando, fazendo com que a gente cumpra a lei de uma maneira simples e natural, que é a vida. Por exemplo, prestem atenção no fruto do Espírito e as qualidades do fruto do Espírito. Se você pegar as qualidades do fruto do Espírito, faz com que a gente cumpra os 10 mandamentos. Só que agora a gente não cumpre mais os mandamentos por obrigação e medo de condenação, mas a gente cumpre por amor. Por exemplo, eu não deixo de matar o próximo só porque Deus está falando que se eu matar o próximo, eu vou morrer. Dente, olho por olho, dente por dente. Não. Eu deixo de matar o meu próximo porque eu amo o meu próximo a ponto de querer o bem dele, mesmo que ele seja o meu inimigo. E para que eu ame o próximo a ponto de querer o bem dele, mesmo que ele seja o meu inimigo, só com o fruto do Espírito brotando em mim. Vocês estão me entendendo? Estão compreendendo? Léo, qual eram os mandamentos de Jesus que a gente precisa seguir? Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a si mesmo. Quer entender mais? Leia os 10 mandamentos. Quer saber como cumprir? Veja a graça e a ação do Espírito Santo nas nossas vidas e você vai entender como cumprir a lei de maneira leve e suave, como Jesus nos prometeu. Porque até então os discípulos ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Mas na descida do Espírito Santo, para nós, o cumprimento da lei não é uma obrigação e uma dor. Para nós é uma atitude de amor. Nós agimos com Deus assim como Deus agiu conosco. Léo, Exatamente, Bruna, é isso mesmo. Pode falar, Peixe. eu tô sem a mãozinha hoje, tá desativado aqui, mas no original, é que eu já estudei, né? Eu amo João e os capítulos 14, 15, 17 são os meus preferidos. E a Bruna fez essa pergunta. E de maneira direta, Bruna, quando no original, quando Jesus fala sobre os mandamentos, ele não está falando sobre o decálogo, os 10 mandamentos. Ele está falando sobre todo o ensino que ele deu para os discípulos nesses 3 anos e meio aí de convivência. Então, mandamento quando ele fala sobre esses, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos, é os meus ensinamentos. Então, ele está realmente falando ali, ele está num discipulado com os seus discípulos, lembrando que a gente tem que olhar a Bíblia como o momento que foi escrito. Nesse momento, Jesus está só com os seus 12. Então, ele está falando: olha, vocês vão me imitar a partir de agora. Então, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos, que é o que ele ensinou, né? Ele viveu, ele cumpriu toda a lei, porque nós somos impossíveis de cumprir. E só um adendo, Léo, em Mateus 11:28, uma coisa que eu aprendi que foi libertador também, é que esse jugo é o pecado. Quando Jesus fala: Sim, vinde a mim, sim, vocês que sim. estão cansados e sobrecarregados, o que que nos cansa, que nos sobrecarrega? É o pecado. Então, Exato. a lei, ela também, a lei lá, o Decálogo, 613 leis, ela só tinha um motivo. Paulo vai falar, né, que ela é para nos educar, que é apontar o nosso erro, o nosso pecado. E aí Jesus Sim, vem com a sua graça e cumpre toda a lei, e agora, porque ele cumpriu, nós somos livres desse peso, desse jugo. Então, é assim exatamente. que eu aprendi, só para contribuir aí com vocês, tá? Não, e tá certinho. E era basicamente o que eu quis dizer. Porque se você parar para analisar, o jugo, a lei. E o que, que faz a lei? Ela nos pesa o pecado, foi o que a Rede falou, certo? E a interpretação que os rabinos colocavam em cima da lei tornavam elas piores ainda. Além da lei nos apontar o pecado e nos pesar no pecado, a interpretação que os judeus faziam desta lei era pior ainda, era mais profunda ainda.
né? Sem a E graça, né? Eles não interpretavam com a graça divina. exatamente. Tanto, e aí você falou, tudo bem, aqui os mandamentos é o que Jesus ensinou. Só que aí você vai lá em Mateus 5, que nem eu falei, Jesus começa uma sequência ali de explicação sobre a lei, aprofundando a lei de uma maneira absurda. Porque aí entra aquela parte do vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Então Jesus começa a dizer o que eles dizem sobre a lei e o que ele aprofunda sobre aquilo. Então, ele aprofunda sobre o divórcio, ele aprofunda sobre a morte, ele aprofunda sobre a mentira. Então, você percebe que ali, Jesus leva ela para um outro nível, que só é possível graças à ação do Espírito Santo na nossa vida. Porque a frutificação do Espírito em nós nos faz cumprir a lei. Nós não cumprimos mais a lei por obrigação. Hoje, o Espírito nos faz cumprir a lei através da graça e do amor. Amém, gente? Isso, a Bruna escreveu aqui, ó. A lei mostra o pecado e pela existência dela vemos o quanto somos depravados, né? De acordo com o padrão divino. Somente pela graça podemos ser reconciliados com Deus. Exatamente, exatamente. Jesus assume o nosso lugar e ele cumpre a lei por nós. E por ele ter cumprido a lei, ele nos deu a possibilidade de cumprir também a lei através da graça. Então ele fala: obedeçam os meus mandamentos. Quanto mais eu busco de Jesus, busco mais intimidade, a frutificação do Espírito me fará obedecer os mandamentos de Jesus. Amém, gente? E aí ele nos dá o direcionamento disso que nós estamos falando. Porque o versículo 16: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará um outro conselheiro, ou consolador. As versões mais antigas está consolador, mas aqui foi traduzido também como conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. Olha só que interessante. O mundo de o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Olha, eu estou deixando para vocês, eu estou indo, e essa minha missão, esse cumprimento da minha missão, abrirá a vocês a porta do novo conselheiro. E ele virá e ele habitará em vocês, ele estará em vocês, ele testificará em vocês e fará vocês serem aquilo que eu quero que vocês sejam. Então, não, é como se assim, né? É como se naquele momento os discípulos estivessem perguntando, tá, mas como que a gente vai obedecer esses mandamentos? Aí ele fala, calma, pequeno gafanhoto. Quando eu for e cumprir aquilo que eu preciso cumprir, eu enviarei para vocês o outro conselheiro. Consolador também tem a função aí. Essa palavra ela pode ter esse sentido de consolar, tanto quanto de aconselhar, que é de fato a função, a função não, a missão do Espírito Santo, basicamente. Então, porque é ele que nos convence. Nós vamos ver mais para frente, eu estou adiantando por conta da hora, mas ele nos convence do juízo do pecado, entende? Então, é ele que faz esse trabalho. Porque, irmãos, para crer em Deus, precisa ter uma ação do próprio Espírito. Não é de nós mesmos. A salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus. Então é através da ação do Espírito Santo em nós que nos convence do pecado, do juízo e da justiça e nos faz ser a imagem do seu Filho. É através do Espírito que nós frutificamos e fazemos aquilo que Deus pede para que a gente faça. E aí ele fala, é o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Aqui não é com vocês, aqui é em vocês. E aí no versículo 20, ó, naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês.
Aí mostrando que a missão de Jesus nos trouxe de volta ao Pai. Através da missão de Jesus, nós estamos ligados novamente ao Pai. Lembra, eu acho que na partilha, eu acho que foi na primeira série, né, que eu falei que no Éden nós fomos cortados, né? A nossa ligação com Deus foi cortada. E se a ligação com Deus foi cortada, tudo de bom, a fonte da bondade foi cortada. E nós estamos morrendo aos poucos. E eu gosto de usar sempre o exemplo de uma flor, né? Quando você arranca uma flor e entrega para alguém, essa flor ela está condenada à morte, porque ela foi arrancada da onde ela não deveria ser arrancada. E você pode fazer o que você quiser. Você pode colocar na água, pode colocar no gelo, pode colocar, enfim, o que na terra, pode fazer o que vocês quiserem. Como ela foi arrancada, ela está condenada à morte. Uma hora essa flor vai morrer, certo? Assim somos nós sem Deus. Nós fomos arrancados de Deus pelo pecado. E por sermos arrancados de Deus pelo pecado, nós estamos condenados à morte. O nosso destino é a morte. Não tem jeito. Nós vamos chegar à morte. Mas através do que Cristo Jesus fez por nós na cruz, nós fomos ligados novamente em Deus. E por sermos ligados novamente em Deus, hoje nós temos paz com Deus, estamos reconciliados com Deus, temos uma aliança com Deus, fomos conectados de novo à vida. O Espírito habita em nós e nós estamos ligados de novo à vida. E nós hoje podemos entender o que Jesus quis dizer. Eu estou no Pai, tenho uma ligação com o Pai. E vocês agora estão em mim. Olha só que interessante. Nós temos uma ligação com Ele. E aí ele continua no 21, falando de novo dos mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes, o outro Judas, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Lembra que eu falei para vocês que a casa do Pai, nós podemos apontá-la em duas direções? Crer em Deus e crer também em Jesus nos levará para a eternidade com Ele. Amém, gente? Vocês creem na eternidade também? Nós vamos habitar eternamente com Deus. Amém? Glória a Deus. Só que a palavra na casa de meu Pai, a palavra usada ali, casa, é a mesma palavra usada aqui em morada. Ou seja, crer em Jesus e crer também em Deus nos faz ser casa de Deus. Então, quando Jesus diz, vou lhes preparar lugar e a casa do meu Pai há muitas moradas, ele também está apontando no que a igreja também seria. Seria um grupo de casas do Pai. O sacrifício de Jesus na cruz fez de nós casa do Pai. Olha só que interessante. Então, aquele que obedece os seus mandamentos, ele virá com o Pai e fará em nós morada. É por isso que nós somos hoje o que Paulo diz, templo do Espírito Santo, habitação de Deus. Não é a igreja que nós frequentamos a casa de Deus. A gente pode consagrar como casa de Deus de uma maneira simbólica e etc. Tudo isso é válido, amém? Mas a verdadeira casa de Deus somos eu e você. Amém, gente? Amém? Casa de Deus somos nós. E ele fala, aquele que obedece, vamos ler de novo. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele, ou nele morada. Interessante isso daí, né? Então, a casa do Pai é a eternidade, sim ou não? Sim, também. Porque a morte para nós já não é mais o fim. Em Cristo Jesus nós vencemos a morte. Hoje, irmãos, nós temos segurança de que nem a morte pode nos parar. Porque se fecharmos os olhos para essa vida, acordaremos na eternidade com o Pai. Amém? Mas enquanto estamos nessa vida, enquanto estamos aqui,
crer em Deus e crer também em Jesus nos fez também casa do Pai, porque foi isso, ele preparou isso também para nós na cruz do Calvário. Ele nos fez casa. Hoje nós somos casa de Deus. Tem até uma música, não sei se vocês já ouviram, do Marcos Almeida. Não sei se vocês já ouviram esse cantor Marcos Almeida. Ele diz isso, né? Que Deus nos fez casa. Eu sou casa. Né? E é uma música muito bonita. Depois vocês, se vocês quiserem, podem até escutar. Eu gosto muito de Marcos Almeida. E ele fala isso, né? Que Deus fez de nós casa. E aí ele parafraseia usando as palavras de Jesus, que as nossas janelas são os nossos olhos, não é? Que a luz que entra vem transformando isso, e ele habita em mim. É muito bonita, essa música é muito bonita. E os nossos olhos são como janelas da alma, em que as pessoas podem ver em nós a glória de Deus, o que está através de nós. Então, nós somos casa do Pai. Aquele que não me ama não me obedece aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas olha aqui a função do Espírito Santo no 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Ele lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Olha só que interessante isso, não é? Aquele que testifica em nosso coração é o Espírito Santo. Ele que fala em nossos corações, que trabalha no coração do pecador, ele que age. Se hoje nós estamos aqui buscando mais de Jesus, querendo aprender mais dele, interagindo como a gente está interagindo aqui, falando da Bíblia, lembrando daquilo que, né, que nós já lemos nas Sagradas Escrituras, nós, como cristãos, cremos que quem faz isso é o Espírito Santo. Nós hoje somos uma igreja viva, porque essa igreja viva ela é guiada pelo Espírito Santo. É ele que nos direciona, é ele que nos move, nós cremos nisso. E assim nós vivemos. Nós não temos, como eu disse, nós não temos nem condição de existir. Lá em Colossenses fala que todas as coisas subsistem nele. Você já parou para pensar nisso? Que nem para existir a gente presta ou serve? Nem para existir a gente serve. Nós não servimos nem para existir. E graças a Deus hoje nós existimos. Nós olhamos um ateu, uma pessoa que não crê em Deus, um agnóstico que seja, qualquer bandista, qualquer religião, quando você olha para ele e o vê vivo, aquilo é a misericórdia de Deus gritando aos nossos ouvidos. É como se o Espírito Santo nos fizesse lembrar da ação de Jesus todas as vezes em que a gente vê algo criado, algo que tem vida. Tudo isso é misericórdia e graça de Deus. Tudo isso é maravilha. Mas essa visão, essa percepção, essa paz que nos faz enxergar essas coisas só é possível graças à ação do Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, gente, a gente seria apenas de teoria. Como eu disse, de ideias. Né? Nós podemos criar várias ideias. Como a gente já ouviu várias interpretações, várias pregações, várias coisas da Bíblia. Existe hoje vários tipos de igreja, vários tipos de religião, existe vários tipos de tudo. Tudo que você imaginar, existe vários tipos. Porque nós temos raciocínio, a gente consegue raciocinar, não é verdade? Mas, no fim, a verdade é uma pessoa. E essa pessoa é testemunhada e ela cresce a cada dia em nós através da ação do Espírito Santo. Hoje, somos, como Paulo diz, espelho de bronze que reflete a imagem de Cristo. E esse trabalho é feito todos os dias pela ação do Espírito Santo. Amém, gente? Eu gosto muito daquele versículo, né? Com certeza vocês já ouviram. Eu, por exemplo, já ouvi muito esse versículo em abertura de culto, quando a igreja é muito pequenininha, sabe? E tem só umas 5 pessoas, eles falam assim, gente, a palavra de Deus diz que onde há 2 ou 3 reunidos em teu nome, lá ele estaria. Então, ele está aqui em nosso meio. Já ouviram esse versículo? Quem já ouviu aqui? Acho que todo... né?
E eu parei para pensar, como assim? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá Jesus está. Para pensar. Aí, vamos pegar aqui na partilha. Vamos pensar que nós estamos aqui na igreja. Vamos supor que essa partilha agora é uma igreja. Estamos aqui todos reunidos, certo? No nome de Jesus. Então, ele se faz presente. E como eu posso vê-lo presente em nosso meio? Alguém? Alguém arrisca? Ah, alguém arrisca me responder? Como a gente pode vê-lo presente aqui em nosso meio? Alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Olha aí a janelinha que está do lado da sua. Olha aí na janelinha que está do lado da sua. Tá olhando a pessoa aí, do lado aí na janelinha? Tá olhando a pessoa aí? A minha janelinha que eu posicionei do lado da TM. Eu tô vendo a TM aqui, ó, na minha janelinha do lado. Mas na janelinha de baixo tá o Rodrigo e a Tati, certo? E a do lado tá a Suncena, certo? Olhou para a pessoa do lado? Então pronto. Quando você olha uma pessoa reunida em nome de Jesus, é o maior testemunho possível de que Jesus existe e está em nosso meio. Quando você olha uma pessoa reunida no nome de Jesus, só o fato dela estar reunida no nome de Jesus, você olha para ela e você vê Jesus nela. Por exemplo, tem vários testemunhos de conversão, mas só de olhar, eu não sei da vida da Regia, é só um comentário, tá? Mas só de pensar e analisar aonde Deus tirou, o que Deus fez na vida da Regiane, da onde Deus a tirou, o que Deus fez por ela e como Deus a trouxe até aqui, me testifica de que ele é vivo e está nela. Só de olhar a vida da TM, o que Deus já fez na vida da TM, eu e a TM nós somos amigos há bastante tempo. Então, o que Deus fez na vida da TM, ter trago a TM até aqui, o que Deus tem feito através da vida dela, como Deus usa ela, como o Espírito Santo se manifesta na vida dessa menina, não tem outra explicação a não ser Jesus. Então, todas as vezes que eu olho para a TM, eu vejo Jesus nela. Exatamente. Cristo em suas linhas de amor. Quando eu olho qualquer pessoa no meu ambiente comunitário e vivo em comunhão com essa pessoa, não tem como não ver Jesus nela. Porque nós somos as cartas abertas para o mundo. Então, todas as vezes que uma pessoa olhar para mim e para você, ainda mais em comunhão, ela precisa ver Jesus. Inclusive nas nossas falhas e nas nossas fraquezas. Vocês estão me entendendo? Eu vi que vocês escreveram aí sobre o compartilhar da palavra, e tá certo, porque foi a palavra que nos trouxe até aqui, não é? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e tá certo, a gente consegue ver Jesus também nas escrituras, a gente consegue ver Jesus na criação, como eu disse, mas onde há 2 ou 3 reunidos em seu nome, quando você olha para a pessoa que está reunido com você, você está vendo Jesus nela, porque ela é uma carta que foi escrita por Deus. Vocês pegaram a visão? Entenderam o que eu quis dizer com isso? Estão de acordo? Alguma fala? Se vocês quiserem, por favor, pode falar aí. Regi, se quiser comentar, TM, pode comentar também. Tá? Às vezes eu falo muito assim, gente, às vezes eu não deixo vocês falarem. Então, se vocês sentirem vontade de falar, podem falar. Eu comentei, eu acho que ao invés de. Ah, desculpa, Não, Ti. pode falar, Ai, Rê. ao invés de eu comentar no grupo, acho que eu mandei mensagem só para Ti, né? Mas eu falei que é em Nossa, que barulho. É em unidade, é em comunhão que a gente se torna mais parecido com Cristo ainda. Então, por isso que é importante a gente estar nisso aqui, ó, nessa partilha. É importante aí. você congregar, porque, como a Tia me respondeu, ferro afiando ferro, né? E é o que a Bíblia diz, por isso que a comunhão é importante. É uma família espiritual, de fato, onde se aconselha, onde a gente erra, onde a gente é exortado, onde a gente acerta, onde a gente se ama, aprende com os erros. Por isso que Cristo quis uma família, né, desde o início, porque a gente aprende muito em família. Exato. É maravilhoso isso, porque a palavra de Deus nos mostra isso, né? E a gente já falou que o propósito de Deus é habitar no nosso meio, gente.
né? Ele nos fez a sua imagem e semelhança, ele quer habitar em nosso meio, e a sua maior obra de amor é nos tornar semelhantes ao seu Filho. E quando chegar na eternidade e tivermos os nossos corpos glorificados, quando chegarmos nesse momento pleno, vai ser único, único. Mas até que isso aconteça, nós somos hoje casa de Deus, morada dele. E o Espírito Santo trabalha todos os dias nos fazendo cada vez mais parecidos com Jesus. Então, todas as vezes que você estiver na sua igreja, no seu momento de comunhão, ou até aqui na partilha, nós estamos num discipulado, então a gente não está no sentido de comunidade, sabe? De confessar os pecados uns aos outros, de contar os testemunhos, de estar unidos, como a palavra de Deus nos diz, né? Oh, verdade, a TM, meu Deus, eu comecei a falar, nem deixei a TM falar, meu Deus, perdoa. Mas só para concluir, esse ambiente de comunidade, né, em que o Tiago escreve na sua carta, né, que a gente se trata quando a gente está em comunhão, né? Nós vamos estudar Tiago também aqui na partilha e vocês vão ver que maravilhoso quando ele fala que vocês têm que confessar uns aos outros os seus pecados, porque o ato do confessar gera cura, tanto para aquele que ouve quanto para aquele que confessa. Então, esse ambiente comunitário, gente, faz com que a gente olhe Jesus em carne e osso através das nossas vidas. Porque os testemunhos que a gente gera no nosso processo de conversão para chegar até aqui já é uma prova de Deus. Nós ainda não somos perfeitos, somos falhos pra caramba, mas o fato de nós estarmos aqui é um testemunho claro de que Jesus está em nosso meio. Então, todas as vezes que a gente olhar para um irmão, está aqui em comunhão, olhe para a janelinha, mesmo que seja em foto, né? Porque alguns não abrem a câmera, mesmo que seja na foto, observe nele que ele é um espelho que reflete o próprio Jesus. Fala, Tieme, me perdoa por ter te cortado. Imagina, não, eu só queria falar que eu amo aquele versículo em João 13, capítulo 13, versículo 35, que fala assim: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, é o sinal de que nós somos seguidores de Cristo e de que Ele está no nosso meio, é o amor, né, um pelo outro. Eu acho muito incrível esse versículo. É verdade. E o amor diz tudo, né? Eu gosto muito de usar aquela comparação, não sei se vocês já viram. Quem aqui conhece o versículo João 3,16? Quem? Gente, se alguém aqui da partilha não saber João 3,16, gente do céu, marca aí para ler e nunca mais esquecer. Tem pessoas que falam que é o texto áureo do Evangelho, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Certo? Amém? Recebemos o amor de Deus, glória a Deus, o amor que não tem medida, etc. E agora vamos para a primeira carta de João, capítulo 3 e versículo 16. Olha a resposta desse amor. O que nós temos que fazer? Primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia. Eu gosto muito disso, né? Eu acho que os copistas fizeram isso de propósito, não é possível, porque, né? João 3,16, agora nós vamos para a primeira carta de João. O mesmo autor, olha só que da hora, o mesmo autor, João, primeira carta de João, no capítulo 3 e no versículo 16, diz assim, peraí, aqui, achei. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Aí você pergunta assim, nossa, então como retribuir, como agradecer a Deus por esse infinito amor, esse amor inexplicável que o deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna? Pronto, João responde lá na primeira carta dele, 3,16. Já que você compreendeu o tamanho do amor de Deus a ponto de dar o seu filho por amor de vocês, então também deem a sua vida ao próximo. Olha só. Forte, né, gente? Da hora, né? Essas coisas assim aos nossos irmãos. Dê a vida aos nossos irmãos. Mas é isso aí, gente. E aí, no finzinho, só para a gente ler e já finalizar aqui, vocês me ouviram dizer, vou
mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. É interessante isso, né? Essa ideia, né? Se vocês realmente me amam, ficariam felizes. Hoje a gente fica feliz, né? Com essa ida de Jesus ao Pai, né? Graças a Deus que ele foi, porque o Consolador veio. Mas aqui os discípulos ainda não entenderam esse amor, o que é esse amor, né? E aí aqui Jesus nos deixa mais uma vez claro. E irmãos, eu leio essas coisas que são claras na Bíblia e, e é muito óbvio. Mas se você parar para analisar no nosso contexto atual, é muito mais complicado. Porque o óbvio para nós, às vezes, a gente deixa de lado. Então tomem cuidado com as coisas óbvias hoje, né? Por exemplo, essa felicidade por Deus estar com o Pai e pelo Espírito Santo habitar em nós. Você realmente é feliz em saber disto? Você realmente entendeu a alegria disto? Ama a Deus ao ponto de entender e viver baseado nessa alegria, mesmo em circunstâncias tão terríveis em que nós estamos vivendo e passando no nosso mundo? Não é? Pensa, né? Às vezes o simples é muito profundo também, a gente precisava observar mais isso. Isso eu lhes digo agora antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço o que o meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos daqui. Olha só que interessante. E aqui a gente fecha o momento do cenáculo. Jesus estava aqui num ambiente com seus discípulos, lavou os pés dos discípulos, fez aquele momento de ceia com seus discípulos, partiu o pão, o vinho, una os outros evangelhos e vocês vão ver a riqueza disso tudo. Aquele deu um sermão maravilhoso e ele saiu dali e foi para o que nós chamamos hoje de jardim do Getsemane. Lá ele dará mais uma última lição aos discípulos, que vai começar no capítulo 15, 16 e vai finalizar com a sua oração no 17. Amém, gente? Então, a partilha da próxima terça, nós vamos entrar nessa última parte do sermão de Jesus. Amém, gente? Foi bênção para vocês? Top? O que vocês acharam hoje? Amém? Desculpem o acelero no início. Depois que a tia me conseguir subir a gravação, tia, aí eu aconselho vocês a irem lá também, verem o que nós gravamos lá do capítulo 14 do início, para enriquecer mais ainda a nossa partilha, e a gente já volta na semana que vem no capítulo 15. Amém? Deixa eu ver o que o pessoal mandou. Amém, amém, benção pura. Bruna, nós já estávamos com saudade de você, de verdade, hein? A gente gosta muito da participação de todos vocês, de verdade mesmo. A Tati e o Rodrigo são bênção de Deus, está sempre aqui com a gente. E é isso, gente, é muito bom. Ô, Tim, nós vamos fazer aquela fotinha também para postar ou hoje não? Bora, liberem aí a câmera de vocês, quem Quem puder. puder, liberem a câmera para a gente tirar uma fotinha, para postar lá, para vocês compartilharem. O que vocês acham? Bru, você tá super escurinho sua câmera, não sei se Só é libera quem é de Jesus aí. boa. Apelou, hein? Socorro. Ah, tá, entendi. Não, fique em paz, dá para ver um pouquinho assim. Vai, eu Fique em vou paz. printar, hein? 3, 2, 1. Mais um. Aí, arrasou, gente. Arrasou. Valeu demais. Opa. Ficou alguma dúvida? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Eu gostaria de falar. Top, nada a ver. Não, eu vou falar com vocês uma coisa que eu comentei domingo com um casal de amigos nossos aqui. Que para mim, eu sempre falo isso, já falei até para ti, eu acho, que para mim é muito importante esse momento da partilha, porque às vezes a gente fica na nossa bolha, só ali na nossa igreja, com gente pensando igual a gente. Aqui tem várias denominações e a gente sabe que existem diferentes pensamentos, né?
interpretações da Bíblia, arminianos, calvinistas, mas para Deus isso nada importa. Foram os homens que inventaram isso, né? Então, para mim, sair da minha bolha reformada, né, que hoje eu estou há 4 anos na presbiteriana, isso aqui, gente, vocês não fazem ideia de como é importante para mim, porque eu aprendo a exercer o amor, a exercer a compreensão do outro, a me colocar no lugar do outro. Então, quando alguém fala uma coisa que para eu interpreto diferente, eu aprendo a olhar como Jesus olharia, falar, poxa, ele ainda não aprendeu isso, ou que enriquecedor para mim é aprender com alguém que manifesta a fé de uma maneira diferente da minha, mas no céu não vai ter denominação, entendeu? Então, isso aqui para mim já é um aquecimento do que a gente vai viver na eternidade. Eu vejo assim tanta gente brigando por tantas coisas na internet, ao invés de estar fazendo isso aqui, sabe, um discipulado, ao invés de estar pregando o evangelho. Então, isso para mim é o estágio. Isso para mim realmente é como a gente vai viver, é como Jesus quer que a gente viva, compartilhando, partilhando, né? E não tem diferença para Jesus, entendeu? Naquilo que é essencial para nós, que é crer em Jesus, né? No Pai, no Filho e no Espírito Santo, que a salvação vem nele e ter a palavra como base, do resto são só detalhes. Então, eu só agradeço a Deus, oro para que esse grupo cresça e não estou falando de quantidade, mas que a gente cresça, sabe? Cada dia, porque isso edifica muito a minha vida. E é isso, eu posso dizer que é uma família mesmo, e igual alguns pastores falam, né, na igreja, olha para o irmão do seu lado e diz, eu te amo em Cristo Jesus. Então olha para o seu irmão do lado aí, eu amo vocês de verdade, no amor de Cristo, e que a gente possa exercer essa comunhão. É muito bom estar com vocês aqui de terça-feira. É isso. É nóis. Glória a Deus pela sua vida, Regi. Tem sido enriquecedor a comunhão com você também, viu? Ah, eu falo para vocês que assim, eu já passei por várias partes de negócio de teologia. Eu já estudei tanto na Assembleia de Deus como eu fiz seminário numa igreja calvinista reformada, que é a primeira igreja batista de Limeira. E o fim em si mesmo é o mesmo, não é? O fim é o mesmo. Então, isso é enriquecedor. E amém, gente. Deus abençoe muito a vida de vocês, viu? Tem sido bênção demais. E tamo junto pro que der e vier. Deus abençoe muito a vida de vocês. Amém, gente? Isso aí. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. E até terça-feira que vem, se for da vontade de Deus.